Pai, Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos passando por um minutinho aqui de um problema técnico, né? Isso é para mostrar que a nossa dependência exclusiva é de Deus, mas essas coisas acontecem, nós estaremos tentando reiniciar nosso trabalho, mas queremos a sua compreensão caso isso venha acontecer. É o seguinte, o sinal está indo, voltando, às vezes caindo, e nós somos dependentes aqui desse sinal hoje. Mas quero falar para você, nosso amigo, que a nossa dependência ela é exclusiva em Deus, né? Tudo está sob o controle de Deus. Eu convido aqui imediatamente o nosso irmão, pastor João Pinheiro, para que possa dar continuidade da 7ª lição até a 12ª, em seguida a professora Josi, conhecida para alguns da professora Nilde, que estará finalizando a nossa última lição desse trimestre. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus nesta manhã, motivo de alegria estarmos aqui, glorificando e exaltando esse Deus que tem feito grandes coisas em nossas vidas. Eu quero dar continuidade aqui no resumo a qual o professor Manésio iniciou-se. Então, eu vou falar da lição 7ª a 12ª, o qual vai tratar a lição 7, Cristo e a nossa reconciliação com Deus. 8ª, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A 9ª, o mistério da unidade revelado. A 10ª, intercessão pelo Efésios. 11ª, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. E a 10ª e última, 2ª lição, a conduta do crente em relação à família. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Vamos fazer aqui um rápido resumo, só para que nós possamos compreender, né, o que foi tratado nesse trimestre sobre esta lição que fala sobre a igreja de Éfeso, a igreja eleita, né? Glória a Deus. Eu tenho certeza que Deus, como já frisei aqui, Deus usou tremendamente o pastor Douglas, que confeccionou esta lição. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Glória a Deus. Pelo que Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 14. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então, Cristo, o que ele fez? Ele fez a separação, né? Derrubou a parede. Que parede é essa? Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por meio do mérito da cruz, a divisória foi rompida. Assim nós somos não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus. Cristo, então, ele quebrou a barreira, a separação que havia, que nós não tínhamos acesso. Cristo, então, ele derrubou essa parede e agora tivemos acesso ao Pai. E tudo isso veio através do quê? De Cristo e da paz que ele criou e fez um novo homem. Essa paz que vem de Cristo, que faz com que cada dia mais nós nos aproximamos de Cristo. Glória a Deus. O conceito bíblico da paz, de um modo geral,
é a descrição de boas relações, no fim de um conflito, do estado da tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Então, tudo isso, o que faz com que a paz que Cristo nos dá, possamos vivenciar essas etapas da vida. E Cristo é o motivo da nossa paz. Por que Cristo é o motivo da nossa paz? Porque Cristo não é apenas o autor da paz, mas como Paulo fala, literalmente, ele é a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Então, quando Cristo habita em nós, nós vamos ter a paz que só Ele pode dar. A paz que o mundo não tem, mas que através de Cristo nós tenhamos essa paz. Glória a Deus. E pela cruz, nós somos reconciliados com Deus no corpo. Então, através do sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário, nós somos reconciliados com Deus num corpo. O mistério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Esta dádiva foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Se nós estamos aqui hoje, gravando esta live para vocês, é porque Cristo nos amou, Deus nos amou, e Ele se fez como sacrifício vivo, para que nós estivéssemos aqui hoje, nesta manhã. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, aleluia. E por isso, Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Cristo passou tudo isso para que nós tivéssemos uma oportunidade de servir e de uma nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Você que está me ouvindo ou está me assistindo nesta manhã, que não conhece a Cristo ainda, saiba você que Cristo pagou um preço caro pela minha e a sua vida. Você pode não estar compreendendo, mas Cristo foi um sacrifício vivo para que nós tivéssemos uma oportunidade de entrar na nova Jerusalém, Jerusalém celestial. Mas Cristo nos amou e continua nos amando, porque Ele é o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. A lição 8. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2, 20. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. E por isso é que nós somos fundamentados através dos ensinos, através daquilo que está escrito na palavra de Jesus. E com isso nós temos aprendido a adorar esse Deus. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim não há o propósito divino. Assim há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Glória a Deus. Cristo, a pedra angular.
trazida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações do local do templo de Jerusalém foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Você vê que a construção, ela tinha que ter essa pedra. Era a base de tudo. E hoje a nossa base é Cristo. Ele é a pedra principal, a pedra angular. É através e foi dada uma nova oportunidade a todas as gerações. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser o cabeça da esquina. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo, a pedra principal. Glória a Deus, aleluia. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha que é Jesus Cristo. Cristo é a pedra fundamental. Cristo é Ele que dá a direção para cada um que está alicerçado nele. Porque a pedra angular fazia diferença. E Cristo faz a diferença em nossas vidas. Por quê? Porque nós somos edificados hoje como morada para Deus. A expressão todo edifício bem ajustado cresce e indica o processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. E nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Glória a Deus. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se um templo no Senhor. Então, temos que passar por algumas etapas para que nós possamos alcançar a misericórdia do Senhor. Como já vimos, o crente torna-se um templo no Senhor. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não pode ser revogados. Tudo isso faz parte do sacrifício de Jesus Cristo. Glória a Deus. A nona, o mistério da unidade revelado, o qual em outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 5. Deus revelou o mistério que estava oculto desde todos os séculos aos apóstolos do Novo Testamento. Glória a Deus. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Glória a Deus. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O mistério revelado. O que é esse mistério oculto revelado? Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja.
é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união dos judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos, apóstolos e profetas. Por fim, anúncio dessas dádivas do ministério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja de Jesus Cristo, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja, ela é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Iniciou-se com os apóstolos, com os profetas. Veio os apóstolos, agora a responsabilidade está sobre eu e você, de anunciar a Cristo este evangelho da salvação, para que todos possam ser alcançados com a graça e a misericórdia do Senhor. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. A responsabilidade caiu sobre eu e sobre vocês, de anunciar o evangelho de Jesus Cristo a toda a criatura. Glória a Deus. Lição 10. A intercessão pelo Efésios. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, 14 e 15. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão, exercitem o amor de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A intercessão é algo primordial na vida do crente e da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Aleluia, glória a Deus. E nessa intercessão que Paulo faz à igreja de Éfeso, para que eles se priorizem diante de Deus, ele coloca uma coisa que é primordial na vida do crente da igreja revelada. O que é? O amor. A virtude cristã. O amor é a mensagem central do Evangelho de Jesus Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia! Que coisa maravilhosa é servir esse Deus. E temos que nos aprimorar a cada dia para chegar na excelência que o Cristo quer nos colocar. Mas para isso temos que ter a base fundamental, que é o amor. Glória a Deus. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas, o sinal dos discípulos de Cristo, a prova da filiação com Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente desta relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigados, estabelecidos e alicerçados no amor. Glória a Deus. A intensidade do amor de Cristo. Olha como a coisa é maravilhosa, irmão. Como Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele não crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
consciente de que somos o Espírito, consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Jesus Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda plenitude de Deus. Muitas coisas em nossas vidas só iremos alcançar, irmãos, através da oração e da intercessão. Porque sem essas duas coisas, nós não vamos alcançar nada. Mas quando nós oramos, intercedemos, Jesus, ele faz aquilo que não é ser. Quanto testemunho nós já nos ouvimos de pessoas intercedendo para os seus entes queridos, e Deus, no seu tempo, fez a obra ser realizada. É assim que devemos aprender com Paulo. A ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Glória a Deus. Os atributos, 11ª lição, o atributo da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo 1. A unidade na igreja no cotidiano, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. A verdadeira humildade coopera para a harmonia no relacionamento e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que essas e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo, que habita no crente, e não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Somos dependentes do Espírito Santo, e ele só vai operar na minha vida e na sua vida se você der liberdade a ele fazer o que tem que fazer de modificações em nosso ser espiritual, para alcançarmos a misericórdia de Deus. Verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. E não revidam maus tratos sofridos, não se apressam em emitir, não cedem às provocações e não dão espaço para o ressentimento. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. Presença do Espírito proporcionando suavidade e domínio próprio. Louvado seja o nome do Senhor. Longanimidade, fruto do Espírito. Longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. Glória a Deus. Em termos gerais, significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser paciente na tribulação, assim suportar os erros dos outros, vida sob o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em aço. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações de crente, salvo por Cristo. Aleluia. 12ª e última lição. A conduta do crente em relação à família.
Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá seus dois, uma só carne. Efésios 5, 31. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Aleluia! Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. O papel do marido, crente, a conduta dele como líder na casa, no lar. Na Bíblia, a ordem da autoridade é observada do seguinte modo: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Essa relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento no casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Como é que Cristo lidera a igreja? Através do quê? O amor. O amor é primordial no relacionamento conjugal. O amor é a base de tudo. E além do amor, como ele tem que expressar para a mulher, ele tem que ter o cuidado como esposo. Tratá-la com dignidade, com amor, com afeto, com sinceridade e com paciência. Glória a Deus. A conduta da esposa crente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O conceito de submissão que está na Escritura ensina a sujeição de uns para com os outros. Sujeição de um para com os outros. Temos que ter harmonia um para com o outro. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos, dos filhos aos pais, dos servos aos senhores, e no caso das esposas, a submissão deve ser assim, como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ou domínio de alguém, mas voluntária, de grata aceitação do amor e do cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a igreja. A condição da mulher cristã. A conduta judaica, a mulher ocupava posição secundária e era para o proprietário, e era parte da propriedade do homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e esposas, eram escravizadas. No Evangelho de Jesus Cristo, as mulheres alcançaram a posição de dignidade igual aos homens. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou a paradigma da época que se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Hoje a mulher tem a liberdade como homem de servir a Cristo, andar na conformidade da palavra, glorificado seja o nome do Senhor. E o crente como filho, né? A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina da demonstração do Senhor. Então, isso é orientação e treinamento para que o desenvolvimento do caráter e a pronta obediência das normas, né, que os filhos têm que ter. Tudo depende dos pais. Glória a Deus. A conduta requerida dos filhos. Vós seres obedientes a vossos pais, porque isso é justo. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita os 5 mandamentos: honra teu pai e tua mãe. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir. O que é ordenado, honrar envolve amor, respeito, até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. E a honra é um dever para toda a vida. Glória a Deus. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus amados, mais uma vez, obrigado pela sua presença, nossa gratidão a Deus. Eu convido neste momento a você para podermos aqui finalizarmos esse trimestre. Eu convido aqui a professora Josi, alguns conhecem como professora Nilde também, que estará conosco trazendo a lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Professora Josi, por favor. A paz do Senhor, Igreja de Cristo.
aqui por essa oportunidade de nós podermos aqui encerrar o nosso trimestre, onde nós aprendemos que nós somos selados, nós temos a garantia e que Deus, Ele vai sempre lutar por nós. E se falando dessa luta de Deus para conosco, Ele nos deu meios para nós resistirmos aqui às tentações, uma vez que esse mundo que nós vivemos jaz no maligno. Então nós vamos falar hoje de uma batalha espiritual e as armas espirituais. Então aqui nós temos em Efésios 6:11, onde nós vamos iniciar a nossa lição com esse texto bíblico, que vai falar: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quando nós falamos aqui, a palavra fala de revestir, nós já temos uma vestimenta. Só que essa vestimenta, ela é humana. Humanamente falando, nós não temos forças para lidar com o inimigo. Porém, nós temos aqui um revestimento que ele é da parte de Deus. Esse revestimento, ele é maravilhoso porque foi Deus que nos deu. Então esse revestimento, o que ele é na verdade? Nós precisamos ter o caráter de Cristo, e quando nós temos o caráter de Cristo, nós também ganhamos os atributos de Deus nessa batalha, nessa luta, uma vez que humanamente falando, nós já estávamos fracassados. Então, quando o nosso primeiro casal ali no Jardim do Éden, ele cedeu ao pecado, cedeu às tentações, houve uma necessidade de, antes dessa fundação do mundo, já tinha preparado esse cordeiro para nós. Então, aqui Paulo, ele vai convocar a igreja para lutar e resistir. Então, no capítulo 6 de Efésios, nós vamos ver que, além de outros benefícios que Paulo fez para com a igreja, aqui ele vai dizer: olha, eu convoco agora a igreja, que é esse mistério revelado de Deus, para lutar e para revestir. Só que para vocês lutarem, para vocês conseguir resistir às astúcias do príncipe das trevas, eu vou lhe dar uma arma ideal para este campo de batalha. E aqui nós vamos aprender que tipo de armas nós precisamos utilizar para vencer as astúcias do inimigo. Então, as palavras de Paulo servem para nos alertar para a necessidade de uma vigilância da igreja de Cristo. O tempo todo nós precisamos ser vigilantes, porque ele vai sempre nos advertir que existem as hostilidades, as hostes do inimigo, né? São malignas contra a igreja, porém, ele nos dá meios de conseguir resistir, e não só de resistir, de vencer, porque nós somos mais que vencedores. Então aqui, Deus não deixou a sua igreja vulnerável, pelo contrário, ele aqui em Efésios 11, em Efésios 6, no versículo 11 e 13, ele vai dizer o quanto nós estamos preparados, o quanto nós temos as armas certas, e aqui ele vai simplesmente nos orientar dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. E no 13 ele vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então aqui ele manda o seu povo, ele manda a sua igreja, que agora não tem mais separação, nós não estamos mais longe de Cristo, nós estamos próximos de Cristo. Cristo fez esse sacrifício, então nós estamos próximos a Deus pelo sacrifício único na cruz do Calvário. Então nós estamos com Ele, e Ele fala: olha, eu não deixei vocês à deriva, eu não deixei vocês sob as forças do inimigo. Pelo contrário, revestis de mim, porque eu tenho poder, eu tenho as armas certas para que vocês venham lutar e vencer as astúcias e as ciladas, as armadilhas de Satanás. Então, a igreja não está desarmada, nem tampouco despreparada para a batalha, porque nós temos aqui, Paulo ele vai nos ensinar que o Evangelho elimina
toda a hostilidade. É por isso que a igreja de Cristo, ela tem que estar preocupada com o evangelho, de ensinar a palavra de Deus. Porque Paulo ele vai iniciar, quanto mais sejam fortalecidos no Senhor, que é no 6:10 que ele vai dizer, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo teve uma preocupação de interceder pela igreja de Cristo. Ele tinha um desejo no coração de que nós fôssemos cheios do Espírito Santo de Deus. E para ser cheio do Espírito Santo de Deus, você tem que se alimentar com a palavra de Deus. Então, dessa forma, nós nos aproximamos dele. Então, Deus vai falar o seguinte, olha, vocês precisam ter poder para garantir a vitória. Esse poder, ele vem do alto. A vitória de vocês, igreja, depende de mim, da proximidade comigo. Então, vocês precisam se revestir de mim para que vocês possam vencer as forças malignas do inimigo. Nós não dependemos de nosso poder, da nossa força. Nós não podemos lutar com o inimigo, que ele é um inimigo espiritual. Então, nós não temos armas adequadas, senão o poder de Deus. Então, nós conseguimos, jamais com nossas forças, mas com Cristo, ele nos dá poder. Como ele fala na palavra dele de Lucas, que ele vai nos dar poder para pisar na cabeça da serpente, para vencer venenos de escorpiões e muito mais. Quem faz isso por nós é Jesus Cristo. Então, o cristão ele é dependente do poder e da força de Deus. Nós não estamos à deriva, nós não estamos desarmados. Pelo contrário, nós temos armas certas. O que nós precisamos, na verdade, é lutar com as forças de Deus e não com as nossas. Somente um crente tolo, ele tenta vencer o diabo e seus demônios pelas suas próprias forças. Porque nós somos dependentes de Deus e nós precisamos ter essa fé de alcançar essa misericórdia. Então, o poder do maligno é infinitamente menor do que o poderio de Deus. Então, nós temos que entender o seguinte, o diabo não brinca de ser diabo, ele tem poder. Porém, nós temos um todo-poderoso, o Senhor dos Exércitos. O poder do inimigo, ele é limitado. E o poder de Deus, ele é ilimitado. Ele pode ser adquirido a partir do momento que você se rende a Cristo. E ali você tem um encontro com Cristo. Quando você se aproxima de Cristo, Cristo faz essa comunhão com Deus. E nós só vamos conseguir, diante de uma oração, de uma vida de vigilância, para nós conseguirmos todo este poder de Deus. Então, aqui, nós somos advertidos a ter uma vida constante em oração, não apenas em oração, mas em súplica. Então, às vezes, todos os dias nós oramos, mas tem algumas coisas que na vida do crente nós precisamos suplicar. Então, quando nós olhamos lá no capítulo 21 de Lucas, no versículo 36, nós vamos falar dessa súplica. Mas aqui, nós temos em Efésios 6, o 18, que vai dizer, orando em todo tempo. Não é quando você tem desejo, quando você tem vontade. Nós somos advertidos para orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda preservação e súplica, por todos os santos. Então aqui, nós somos convidados a ter uma vida de oração, porque Satanás, ele não faz uso de variados ardis, né? Ele é astuto, ele é sagaz e ele vai utilizar tudo a seu bel prazer. Então nós não devemos ignorar que ele tem poder, mas nós também não podemos esquecer que o nosso Deus, ele é mais poderoso do que Satanás e que o poder do inimigo ele está limitado. Ele só vai lutar até onde o nosso Deus poderoso o permitir. Então, a oração faz parte do conflito contra Satanás. Deixar de orar equivale a render-se ao inimigo. Você quer se entregar ao inimigo? Deixa de orar, deixa de vigiar. Você está se entregando, porque essa arma, ela foi dada a nós, a oração. Nós não temos poder, mas o nosso Deus tem poder para vencer conosco. Quantas vezes nós oramos e falamos, Jesus, tem misericórdia de mim, eu só posso até aqui, minha força só vem até aqui, mas luta por mim, guerreia por mim, que eu sei que a vitória é certa.
porque o Senhor já morreu ali na cruz do Calvário. Então, o apóstolo Paulo, ele ainda vai acrescentar que a oração, na necessidade da vigilância e da constância, quando ele fala, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, é o que nós vimos aqui no versículo 18, né, do capítulo 6 de Efésios. Então, aqui nós precisamos, nós somos dependentes do poder de Deus. Com esse poder de Deus, nós conseguimos resistir ao pecado, e com uma vida de oração e com uma vigilância, a nossa vitória, ela está certa. Porque essa luta não se trata de uma luta contra as forças do homem. Essa luta é contra o inimigo de nossas almas. Ele é um inimigo espiritual. Então, quando nós falamos de conhecimento no campo de batalha, todo soldado tem que se preocupar qual é a arma certa que ele vai utilizar em cada campo de batalha. E aqui nós sabemos que o nosso inimigo, ele é espiritual e ele tem várias ciladas. Essas ciladas aqui, mas nós somos convidados a nos manter firme na palavra de Deus. Então nós precisamos resistir ao inimigo, manter a nossa posição e não se render. Como é que a gente não se rende? Orando. Às vezes você pode achar que você está perdendo. É porque para você entender que você, humanamente falando, você é limitado. Mas o céu todo está lutando contra você. Porque essa luta vai acontecer nas alturas. É no campo espiritual. E aí nós vamos entender que o nosso inimigo, você quer vencer uma guerra? Conheça o seu inimigo. O nosso inimigo é o inimigo das nossas almas. Não é o inimigo da nossa carne, é o inimigo das nossas almas. Ele é astuto, ele é sagaz, ele é ardiloso, ele é cheio de astúcias. A astúcia é um vocábulo aí que nós entendemos do grego cubos, que ele vai dizer, dados que jogam. Então assim, ele vai jogar o tempo todo, ele é cheio de artifício, ele é cheio de truques, né? Ele tem poder, mas todo o poder dele é para ser usado contra o mal. E somente os espirituais, amadurecidos na fé, percebem a capacidade de discernir os ardis de Satanás. Como está lá em Hebreus 13, 14, ele vai dizer que aqueles que ainda estão no leitinho são muito fracos. Mas se você está fortalecido, se você está maduro na fé, você vai vencer os ardis de Satanás. É por isso que o crente ele tem que estar o tempo todo revestido com a palavra de Deus. Se o crente ele entende que ele precisa se alimentar 3 vezes no mínimo ao dia, com alimento material para o corpo físico, ele tem que ter o mesmo entendimento que ele tem que buscar a ler a palavra. Porque não só ler, nós somos convocados, nós somos intitulados a estudar as Escrituras. Aí nós teremos argumentos sim para ficar astuto aqui, vigilantes, porque se nós tivermos maturidade espiritual, nós vamos certamente entender e discernir se é algo que vem da parte dos ardis de Satanás ou se é da parte de Deus. Então o diabo tem suas especialidades. Quais são as especialidades do nosso inimigo? É o engano, é a mentira e é o disfarce. Ele é mentiroso, ele é enganoso. Ele vai dizer aqui na palavra do Senhor que ele está sempre à espreita, bramando como leão. Olha, irmãos, quem é que brama como leão? Olha como ele é mentiroso, olha como ele é imitador. Ele quer lubridiar a mente dos cristãos. Então, quem é o leão da tribo de Judá? Quem é o leão da tribo de Judá? Satanás é tão ardiloso que ele fica bramando como leão, buscando a quem possa tragar, como está lá em 1 Pedro 5:8. Então, ele é imitador até das qualidades de Deus. Então, nós precisamos o tempo todo ser vigilantes. Então, aqui, quando nós falamos de diabo, há um diabo, mas há muitos demônios. Então, diabo nós tem um só, mas ele tem legiões de demônios e ele luta. Então, o diabo é o maioral das hostes espirituais da maldade. Ele vai comandar todas as trevas. E aí o diabo, ele não lutará honestamente. Ele tem esquemas, ele tem truques.
tá? Então, aqui nós vamos observar rapidamente, né, que a batalha, ela não é física, a batalha, ela é espiritual. Então, nós vamos entender que existem agências das potestades aí. Então, tem os principados, tem as potestades. Esse daqui, eles têm poder, mas é um poder para o mal. Ele tem principados das trevas e tem as hostes espirituais. Então, aqui é a casta, é a agência de organização de Satanás. Mas nós vamos correr rapidamente aqui para entender quais são as armas que nós temos para lutar contra ele. Essas armas aqui, Paulo, como um bom soldado, ele utilizou de uma linguagem, né, de um contexto romano, militar. Então, ele utilizou um contexto militar romano para nos entender. Não podemos usar armas próprias. Vocês não podem utilizar armas próprias. Então, aqui nós temos as armas corretas para lutar contra os ardis de Satanás. Nós vamos ver que nós temos, ele vai falar do cinturão da verdade, que protege-nos da mentira. Então, a mentira é de Satanás, mas nós temos o cinturão da verdade. Esse cinturão, ele era utilizado pelo soldado. Lembrando que Paulo, ele era soldado, ele vai utilizar uma linguagem militar romana. Então, esse cinturão, eles utilizavam que era para manter preso a túnica e a espada ficar no lugar certo. Então, aqui nós temos a verdade da doutrina de Cristo. A couraça da justiça, o que era essa couraça? A couraça era uma malha que protegia do pescoço até a coxa. Ela cobria a parte da frente e a parte de trás. Então, nós somos todos cobertos pelo revestimento dessa couraça aqui da justiça, porque a justiça que nós temos é Cristo. Cristo é a nossa proteção. E aí ele vai falar dos pés calçados no Evangelho. Esses pés aqui era uma meia bota que cobria, né, e deixava os dedos de fora, mas ela era cravejada na sua sola, que dava firmeza para esse soldado no campo de batalha. Porém, quem é a nossa firmeza? É o Evangelho. É o Evangelho que nós temos hoje para oferecer para o mundo, para transformar, para dizer que Cristo é a nossa salvação, para dizer que Cristo é o nosso socorro, para dizer que Cristo é a nossa fortaleza. E aí nós temos o escudo da fé. Esse escudo da fé aqui, eu fiquei impactada, porque esse escudo que eles usavam, geralmente a gente imagina um escudo pequeno, mas esse escudo que eles utilizavam tinha 1,30 m de comprimento com 66 centímetros de largura. Então ele protegia o soldado ali na batalha. Essa proteção é a nossa fé, porque a nossa fé ela tem que ser inabalável. A nossa fé ela não pode ser em nenhum momento duvidosa. Não podemos ter dúvidas, porque o inimigo ele é calunioso, ele é cheio de dúvidas, ele tem a legião dos principados dele. E aqui nós temos esse escudo da fé. Então, onde que o inimigo vai travar as suas lutas? Na mente do crente. Então, é o maior campo de batalha e gera aí, né, uma guerra espiritual. Então, olha só, como ele vai lutar. Aqui na nossa mente, nós temos que ter certeza da nossa salvação. Porque o tempo todo o inimigo vai querer lutar aqui na nossa mente. Porque a mente do crente é o maior campo de batalha, né, dessa guerra espiritual. Então, aqui nós temos uma analogia do capacete da salvação. Esse capacete ele era feito de ferro e de bronze. Lembrando que o escudo era madeira e couro e alguns eram revestidos por ferro. Mas quando ele fala dessa mente nossa aqui, da nossa mente espiritual, que é o campo do inimigo, vai querer travar suas guerras cotidianas, então Paulo fala, usa o capacete da salvação. Então, aqui nós tínhamos uma proteção maior. Enquanto nós tínhamos aqui a couraça, que era uma malha impenetrável, que eles eram atacados e não entrava no corpo deles, protegia coração e pulmão, essa malha impenetrante. E aí Deus dá essa inteligência, essa sabedoria para Paulo para falar do capacete da salvação, que ele é de bronze e ele é de ferro. Mas nós sabemos que quem vai blindar a nossa mente é Cristo, mediante a nossa salvação. E aí nós temos o que imprescindível arma ofensiva. E aí Paulo vai dizer que não pode faltar o Espírito Santo de Deus, não pode faltar o Espírito Santo de Deus, não pode faltar a palavra de Deus. Então aqui a espada ela defende e ela ataca. A palavra
e o Espírito Santo. E o escudo é a nossa proteção. Eu agradeço a Deus por todo esse entendimento que Paulo teve e essa forma que nós somos alcançados nesta manhã. Amém. Graças a Deus, mais uma vez, você, meu irmão, que está conosco, nós queremos neste momento externar a nossa gratidão primeiramente a Deus, ao nosso pastor setorial, pastor Rael, ao nosso pastor presidente, pastor José Wellington. Quero também agradecer a você que nos acompanhou, que acompanhará essa palavra mais tarde, tá? Quero também externar meu sentimento de alegria aos companheiros, professor Marinésio, professor João Pinheiro também que está conosco, toda a comissão da organização da Escola Dominical deste setor de Embu das Artes, de Grande São Paulo, na pessoa do irmão Bruno, irmão Arthur, irmão Felipe. Nós queremos já agradecer a todos vocês e também apresentar aqui para você a nossa próxima revista deste trimestre, que iniciará no próximo domingo. Então, nós estaremos aguardando as definições do nosso pastor quanto à necessidade da aula presencial ou através das plataformas Facebook, Instagram, que nós resolveremos talvez neste domingo. Então, nossa revista do próximo trimestre, ela nos traz aqui, onde tem como título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Nós temos também aqui como livro de apoio o livro de Neemias, a autoria do pastor Elinaldo Renovato. E temos como título que diz o seguinte: Integridade e coragem em tempos de crise. Então você, meu irmão, minha irmã, que fez o pedido, solicitou, nós já temos o nosso material em mão. Hoje à noite estaremos disponibilizando para você durante o culto. Então você que solicitou o livro, a revista já estará recebendo hoje. E no próximo domingo nós estaremos fazendo uso deste material e que Deus tenha misericórdia. Eu gostaria muito de agradecer a todos. Gostaria de pedir ao pastor João Pinheiro que faça conosco aqui a banca. O irmão Marinésio faça a oração conosco e o pastor João Pinheiro possa estar orando conosco. Amém? Pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus por esse encerramento. Eu tenho certeza que essa palavra ela tem alcançado a sua vida, a sua família, para a glória de Deus. Soberano e eterno Pai, nós te louvamos, Deus, nesta manhã por esta rica oportunidade, a qual, Deus, nós estamos aqui aprendendo a tua santa e gloriosa palavra. Que nós, Deus, possamos a cada dia colocar em prática, Deus, tudo aquilo que a gente aprendemos, para que nós venhamos ser, Deus, uns bons soldados na tua presença. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos que ouviu esse ensinamento, essa mensagem da tua palavra. Abençoa, capacita, fortalece com todas as armas espirituais para que possa passar por esse momento tão difícil. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta rica oportunidade a qual nós estamos aqui, Deus, aprendendo a tua santa e gloriosa palavra. E eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo estejam em cada vida, não só hoje, mas para todos sempre. Digam amém. Amém.